Paz de Cristo, uma boa noite. Amém? Seja bem-vinda, irmã Sil. Bruno Gonçalves, a paz de Cristo, querido, boa noite, seja bem-vindo, amém? A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, você que está chegando. Em nome de Jesus. Você que está na FOIU aí, você que não adentrou aqui a live, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus, amém? Você que está chegando, de igual forma, a paz seja contigo e com toda a tua casa, em nome de Jesus. Uma boa noite para todos vocês, né? Como vocês viram aí, meu nome é Luiz, e hoje iremos falar de uma palavra muito importante para você que é crente, para você que não é crente, porque a palavra de Deus ela é para todos. A palavra de Deus ela não é restrita somente à igreja. Não. A palavra de Deus é para todo aquele que tem ouvido para ouvir. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então você que está chegando, você que puder pegar a sua Bíblia, eu peço que você pegue, por gentileza, em nome de Jesus. Amém? Você que não puder pegar a sua Bíblia, não há problema. Eu peço que você ouça com atenção a palavra do Senhor. Graça e paz, Soninho, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda, amém? E esse é o tempo, queridos, de ouvirmos a palavra, de nos alimentarmos com a palavra, de nos fortalecermos com a palavra. A palavra, como eu sempre digo, e gosto de dizer isso nas minhas lives, e por onde eu passo. A palavra que é viva e eficaz. A palavra que tem poder para penetrar no íntimo e do oculto do homem e da mulher e transformá-la de dentro para fora em uma nova criatura em Cristo. Amém? Obrigado pelo presente, Sininho. Que Deus vos abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Dena, graça e paz, boa noite. Permaneça conosco, vamos ouvir a palavra. Me chame depois no PV aqui da plataforma. Amém? Em nome de Jesus. Vou estar deixando meu WhatsApp aqui também no decorrer aqui da live. Tá? Então, queridos, é isso. É tempo de estarmos atentos para a palavra de Deus. Amém? Você que pode, você que tem uma Bíblia e pode pegá-la, está ao alcance de suas mãos, por gentileza, eu peço que você pegue a sua Bíblia para que possamos juntos meditarmos na palavra de Deus. Amém? Vamos ler hoje em Mateus, o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Amém, queridos? Eu quero deixar aqui de antemão avisado, você que está chegando, amém? Que essa live não é live de revelação, essa live não é live de profecia, essa live não é live de movimento, roda-roda, pula-pula, línguas estranhas. Não, amém? Quero deixar bem claro que eu creio nos dons de línguas, eu creio no dom de profecia, eu creio no dom de revelação, porque isso é bíblico, está na Bíblia.
Mas como eu sempre digo por onde eu passo, seja aqui ou fisicamente, que a Igreja de Cristo, ela não vive de profecias. A Igreja de Cristo, ela não vive por revelação. A Igreja de Cristo não vive por movimentos. A Igreja de Cristo, ela não vive por línguas estranhas. Não. A Igreja de Cristo vive por isso aqui, ó. Pela palavra. Amém? A Igreja de Cristo, o cristão, a cristã, tem que viver por isso aqui, ó. A palavra. E a maior revelação está aqui onde eu estou segurando, na palavra. Porque essa revelação aqui, ela não falha. Essa revelação aqui não te engana. Essa revelação aqui não mente para você. Por que eu estou falando isso? Porque há muitas profecias, há muitas revelações, há muitos movimentos estranhos, há muitas línguas estranhas que não vêm da parte de Deus. Amém, queridos? Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, vivífica para os nossos corações. Amém? E Jesus disse em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É revelação? É profecia? É línguas estranhas? É roda-roda? Movimento? Não. A verdade é a palavra. É Cristo, o verbo que se fez carne. Amém, meus amados? Amém? Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Amém? Você que está chegando, a paz do Senhor seja com todos vocês, uma boa noite. A palavra do Senhor diz assim: E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? O que está escrito aí no título da mensagem, da live? O céu é tomado pela força. E aqui em Mateus, a palavra do Senhor está dizendo: e desde os dias de João Batista. Amém? Esse João Batista aqui não é o apóstolo João. É o profeta João Batista. Aquele que pregava no deserto, a qual a Bíblia diz, o chama de a voz que clama no deserto. Esse João Batista aqui é aquele que perdeu a sua cabeça em uma bandeja por confrontar o pecado de Herodes, quando estava com Herodias, a mulher de seu irmão Filipe. É esse João Batista que a Bíblia se refere. E desde os dias de João Batista até agora, ou seja, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? Meus amados, Cristo, ele se entregou na cruz pela minha vida e pela tua vida, para nos salvar, para nos libertar, para nos conceder a vida eterna, a salvação. Ok? Então Cristo, ele fez a parte dele. Carregou a sua cruz pesada, mas não pelo peso da madeira, mas pelo peso dos pecados que nela estava, perdão. Que pecados são esses? Os meus pecados, os vossos pecados, o pecado do mundo. E Cristo foi caminhando até o Gólgota e cumpriu a sua missão. Amém? Quero que vocês entendam isso.
Cristo fez a parte dele na cruz, se entregando. Mas antes de Cristo se entregar na cruz, ele foi humilhado. Ele foi zombado. Ele foi... cuspiram no rosto dele. Ele sentiu dor. Ele teve sede e deram a ele uma esponja embebecida de vinagre para que ele bebesse. Foi-lhe posto uma coroa de espinho, a qual penetrou o crânio. Amém? Ou seja, não foi fácil para Cristo. Ele cumpriu a missão, mas não foi fácil. Amém? Não foi fácil. Então, meus amados, eu quero que vocês entendam algo muito importante. A vida cristã, para chegarmos ao reino dos céus, não é de qualquer maneira. Não é mamão com açúcar. Amém? Em nome de Jesus. Para alcançarmos a glória em Cristo, com Ele. A palavra está dizendo aqui em Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. O que significa essa palavra? Se faz violência. Essa violência é contra o pecado. Essa violência é contra a carne, que nós temos que mortificar todos os dias. O nosso velho homem, a velha mulher, para que nós não venhamos novamente a vivermos como os rudimentos desse mundo, caído pelo pecado. Essa violência que a palavra diz, e se faz violência ao reino dos céus, por quê? Porque nós temos que sermos violentos com a nossa carne, mortificando ela, jejuando, em oração, nos consagrando ao Senhor. Não podemos de forma alguma tratar a nossa carne com mordomia. Não, queridos. Porque a nossa carne, se nós não mortificarmos ela nos matará espiritualmente e não alcançaremos o reino dos céus. Amém? Ou seja, o cristão ele tem que viver uma vida diferente da qual ele vivia antes. Para herdar o reino dos céus, não é viver o evangelho de qualquer maneira. Não, queridos. Se faz violência todos os dias contra o pecado, contra os desejos da carne, contra a cobiça dos olhos, contra a cobiça da carne. Se faz violência, meus irmãos. A vida a nossa caminhada com Cristo, ela nos levará ao céu de glória se nós vivermos conforme está escrito na palavra. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Para entrar no reino dos céus não é fácil, querido. Por que não é fácil? Porque no meio do caminho haverá empecilhos. No meio da caminhada haverá dificuldade. No meio da caminhada haverá tentações. No meio da caminhada haverá lutas, haverá provações. É isso que a palavra está dizendo. Que para alcançarmos o reino dos céus, nós temos que fazermos violência aqui nessa terra, contra as coisas dessa terra. Contra o que, irmão Luiz? A carne. O velho eu. O velho homem. A velha mulher. E não nos embaraçarmos com as coisas desse mundo caído pelo pecado. Nós temos que vivermos nessa terra com a nossa mente no céu. Os pés na terra, mas a mente do cristão tem que estar no céu.
É a palavra que está dizendo que temos que fazer violência para entrarmos no reino dos céus. Essa violência não é contra o próximo. Não, queridos. Essa violência é contra aquilo que quer te afastar do reino dos céus. Essa violência que temos que fazermos dia após dia é contra aquilo que quer tirar você do caminho, da presença de Deus. O pecado, o velho homem, a velha mulher. É essa violência que temos que fazermos. Amém? E infelizmente hoje muitos irmãos e irmãs estão parando à beira do caminho, porque não estão sendo violentos com o pecado, mas estão aceitando o pecado. E isso é perigoso. Isso é perigoso, meus irmãos. Não é tempo de brincarmos com o pecado. Não é tempo de nos embaraçarmos com as coisas desse mundo. Não é tempo de andarmos lado a lado com aquilo que não agrada a Deus. Não, queridos. A palavra está dizendo, Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência. Desde aquele tempo lá atrás, do profeta João Batista, se faz violência, meus irmãos. Não é fácil. O que Jesus disse em Mateus 16, 24 para os discípulos e aqueles que estavam ali? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus falava de renúncia. Jesus falava de abandonar o pecado. Jesus falava de viver uma vida em novidade de vida, não mais aquela vida do passado, de outrora, não mais aquela vida de idolatria, não mais aquela vida de feitiçaria, não mais aquela vida de soberba, de avareza, não mais aquela vida afeminada, não mais aquela vida de prostituição, mas uma vida nova em Cristo. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. É essa violência que temos que fazer hoje contra a nossa carne, contra o nosso eu. Porque o maior inimigo do homem não é o diabo. Que isso, irmão Luiz? Não, querido, não é. Não é. O maior inimigo do homem está aqui dentro. O maior inimigo do homem está aí dentro. É a velha criatura, a natureza adâmica. É ela que temos que mortificar, é ela que temos que fazer violência todos os dias, jejuando, orando, nos consagrando, meditando na palavra, nos santificando ao Senhor. Amém, queridos? É isso que a palavra está nos dizendo. Existe um caminho para a eternidade. Existe um caminho para estar com Cristo na glória. Existe um caminho para adentrarmos ao reino dos céus. Mas se nós não fizermos violência nessa terra, contra o pecado, contra as obras da carne, contra tudo aquilo que vivíamos no passado, rejeitando, renunciando, se afastando, abandonando, dizendo não, nós não iremos entrar no reino dos céus. Não iremos. Não tem meio termo. Não tem o famoso jeitinho brasileiro. Não tem. Não tem. É a Bíblia que está dizendo. Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. E eu te faço uma pergunta aqui hoje. Você tem feito violência contra a sua carne? Você tem feito violência contra o pecado? Você tem sido como Daniel na Babilônia? Daniel capítulo 1, versículo 8, a palavra diz: e Daniel assentou no seu coração, ou seja, Daniel escolheu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor. As comidas, bebidas que eram consagradas aos ídolos, aos demônios, aos deuses pagãos. Daniel fez violência contra o pecado, porque ele decidiu não se contaminar, mas se manter na pureza. Amém? É isso que a palavra nos ensina hoje. Que o cristão, ele tem que viver na pureza, dizendo não para as coisas desse mundo, não se assentando na roda dos escarnecedores, não se embaraçando com o pecado. É isso que a palavra está dizendo. E pela força se apoderam dele. Pela força.
É pela força, não é de qualquer maneira, não é sentado numa rede que vai entrar no reino dos céus. Pela força. O que significa essa força? É a oração, é jejuando, é buscando a presença de Deus. Amém? Pela força. Se movimentando. Não é ficar parado. Levantei minha mão para Cristo, entreguei minha vida para Cristo e está tudo bem, já estou na glória. Não, queridos, não é assim não. Existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual contra a minha alma e contra a tua alma. E nós temos que pelejarmos, nós temos que batalharmos para vencermos essa luta. E essa luta é contra a nossa carne. É isso aqui, ó. Se você não matar isso daqui, ela vai te matar espiritualmente. Muitos estão caindo à beira do caminho, porque não estão matando a sua carne. Estão alimentando a sua carne com o pecado. Estão alimentando a sua carne com os desejos desse mundo. Estão perdendo o caminho. Estão se afastando. Tem até chamado, tem dons, tem promessa de Deus, mas não vigiam, não vigiaram. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. O diabo, o vosso adversário. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, o vosso adversário, está ao derredor, buscando quem possa tragar, com fúria e grande ira. Então, se eu alimento a minha carne, se eu fortaleço a minha carne com as coisas desse mundo, eu estou dando legalidade para Satanás atuar na minha vida. Entenda isso, queridos. O único nessa história que não quer que você faça violência contra a sua carne, o único nessa história que não quer que você use da força para vencer o pecado e alcançar o reino dos céus é o diabo, o opositor de Deus, o vosso adversário. Amém, queridos? Então sejais vigilantes, sejam sábios, não sejam nécios. Não é tempo de ficar brincando, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando, a trombeta vai soar e a igreja será tirada dessa terra. Desperta tu que dormes dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, meus amados, desperta. Não é tempo de fazer aquilo que a carne agrada, não, queridos. É tempo de viver no Espírito, é tempo de andar no Espírito, é tempo de pensar no Espírito, é tempo de estar em Cristo e Cristo em vós. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Não tem essa história. Eu desci as águas, entreguei minha vida para Jesus. Eu estou na igreja segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e sábado. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, fiel. Querido, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A palavra está sendo bem clara. João capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora. Aqui não está falando de você estar nos cultos todos os dias. Aqui não está falando de você ser ofertante, dizimista, fiel. Aqui não está falando de você ter posição, de você ser pastor, missionário. Não, queridos. A palavra está dizendo que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Então pouco importa se você é pastor, se você é missionário, dizimista, ofertante, está na igreja todo dia. Se você não faz violência contra o pecado, se você não faz guerra contra a sua carne, se você não mata aquilo que quer te matar, o que adianta? Não adianta, queridos. No reino dos céus não vai ter placa para pastor, para missionário, eu vou falar, Jesus, para dizimista, para ofertante. No reino dos céus não vai ter placa
Para o crente que vai para a igreja todo dia? Não, queridos. Não. O reino dos céus é uma entrada. E para entrar no reino dos céus, nós temos que se adequar a isso aqui, ó. Isso aqui, queridos. A nossa vida tem que estar aqui, ó. É aqui, queridos. A nossa vida tem que estar em concordância com o que a boca de Deus está falando aqui, ó, na palavra. A revelação do Espírito. É isso aqui, ó. É isso aqui, meus irmãos. Não se iludam. Não se iludam. Não se iludam. Amém? Mais à frente aqui em Lucas, capítulo 13, no versículo 22, a palavra diz: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando. No caso aqui, Jesus percorria as cidades e as aldeias ensinando. E caminhando para Jerusalém. Atenção, versículo 23. E disse-lhe alguém perguntou a Cristo: Senhor, são poucos que se salvam? Uma pergunta fizeram para Cristo. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém, queridos? Amém? É isso que Jesus está dizendo. Muitos procurarão entrar, mas nem todos entrarão. Nem todos. Olha só a pergunta que fizeram para Cristo. Olha só a pergunta que fizeram para Cristo. Lucas, capítulo 13, versículo 22. E disse-lhe Senhor, são poucos que se salvam? Olha a pergunta que fizeram para Cristo, meus irmãos. São poucos os que se salvam. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, queridos. E Jesus respondeu. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. A porta é estreita. Queridos, para entrar no reino dos céus, tem que ser pela porta estreita. Não tem como. Amém? Não tem como. A porta do reino dos céus é estreita. Ela não é larga. Ela não é de facilidade. Não é. Pode ter certeza. A porta do reino dos céus, ela não é de facilidade. É estreita. Aí Jesus disse o quê? Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? E muitos procurarão entrar e não poderão. Olha só o que Jesus está dizendo. Isso aqui é sério, queridos. Sério demais. Entenda uma coisa. Aqui na terra, você pode brincar. Você pode pecar. Você pode brincar. Você pode pecar. Você pode. Pode pecar. Você pode fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Você pode fazer. Você pode fazer. Você pode fazer aquilo que a sua carne quer fazer. Você pode fazer. Você pode fazer. Você pode fazer. Agora, só tem um porém. Você só não poderá entrar no reino dos céus, no pecado. Não pode. O homem pode fazer tudo aqui. A mulher pode fazer tudo aqui. Se prostituir, se drogar, se embebedar. Pode adulterar. Pode fazer tudo aqui. Se envolver com coisas ilícitas. Pode fazer tudo. Mas para entrar no reino dos céus, o pecado não permitirá que você entre. Atente para isso. O pecado que satisfaz a carne é o mesmo que não permitirá a entrada no reino dos céus. Amém, queridos? Isso aqui é muito sério. É uma palavra de alerta. É uma palavra de alerta, de despertamento. Porque o cristão e a cristã não pode viver de qualquer maneira, relaxadamente, com sua vida espiritual. O cristão e a cristã não pode viver uma vida dupla. Não, queridos. O cristão e a cristã tem que viver em novidade de vida. Amém?
tem que viver para Cristo, verdadeiramente. Viver o Evangelho. Amém? Nós temos que se posicionar como homem de Deus e como mulher de Deus. A nossa vida tem que ser cheia do Espírito Santo, cheia da graça. Amém? A porta, ela é estreita. E o caminho, ele é apertado, queridos. Se fosse assim, Cristo não precisava ter se entregue na cruz, sofrido, padecido, humilhado, escarrado, carregado aquela cruz pesada com o meu e os vossos pecados, caminhando pela via dolorosa até a crucificação. Como eu disse no início da mensagem, Cristo fez a parte dele. Cristo cumpriu a missão. Cristo fez guerra contra a carne. E nós temos que cumprir a nossa missão aqui também. Ah, mas Jesus se entregou por mim. Ah, mas Jesus me deu a salvação. Sim, querido. Mas nós temos que fazer a nossa parte aqui. Não é de qualquer maneira, meus irmãos. Nós temos que guerrear contra o pecado, dia após dia. Temos que guerrear contra a nossa carne, dia após dia, mortificando-a. Temos que guerrear contra o inferno inteiro, contra as tentações que vêm sobre nós. É dessa forma, irmãos. Não é simplesmente, queridos, eu sempre falo isso, botar a Bíblia debaixo do braço e ir para os cultos. Não, queridos, não. Isso não vai te garantir a entrada no reino dos céus. Não vai, irmãos, não vai. Isso não vai permitir que você acesse o reino dos céus. Não, querido, não vai. Não vai. Mas se você viver o que está escrito aqui, colocar em prática, aí sim, aí você vai ter a entrada garantida no reino dos céus. Amém? Em nome de Jesus. Como eu sempre digo nos meus vídeos, que está aqui no meu perfil e por onde eu passo nas oportunidades para ministrar nas igrejas físicas. O Evangelho de Cristo, ele é renúncia. O Evangelho de Cristo é porta estreita e caminho apertado. O Evangelho de Cristo não é mamão com açúcar. Não é aguinha doce. Não, queridos. O Evangelho de Cristo é morrer aqui para vivermos na glória. Amém? Uma certa vez Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, a perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, esse é salvar-la. É fazer guerra, violência contra as coisas desse mundo que não convém, meus irmãos. É dessa forma que o cristão tem que viver. Se você foi ensinado, querido, se você foi ensinado que para herdar o reino dos céus é comprando a Deus, barganhando com Deus, você foi ensinado errado, irmãos. Se você foi ensinado que para entrar no reino dos céus você tem que estar 24 horas dentro das igrejas, dos templos, você foi ensinado errado. Você foi ensinado errado, irmãos. Você foi ensinado errado. Infelizmente, você foi ensinado errado. Se você foi ensinado que para herdar o reino dos céus era só você levantar as mãos e dizer: Jesus, eu te aceito, você foi ensinado errado, irmãos. Infelizmente, lamentavelmente. Amém? Irmão Luiz, como eu faço para herdar o reino dos céus? Primeiro, guerreie contra a sua carne. Faça guerra, faça violência contra ela. Segundo, tenha uma vida de oração. Busque a presença de Deus. Terceiro, jejue pela tua vida espiritual, pedindo a Deus para que Ele venha te dar força para você vencer as tentações,
o pecado que vos assedia. Terceiro, se lance na palavra, na meditação da Bíblia, busque conhecimento, busque santificação para a vossa vida. Amém? Em nome de Jesus. E tenha dentro do teu coração o querer não mais viver nas obras da carne. Que Cristo possa enxergar dentro do teu coração a sinceridade de você não mais querer viver no pecado, nas práticas as quais vivia, mas querer viver transformado e transformada pelo Espírito Santo de Deus em vossa vida. Amém, queridos? Dessa forma, dia após dia, vivendo, você herdará o reino dos céus. Amém? Amém, queridos? Em nome de Jesus. Não é fácil, meus irmãos. Herdar o reino dos céus não é fácil. Conquistar a vida eterna não é fácil. É luta, é peleja, é guerra. Amém? É guerra. E como eu disse anteriormente, o maior inimigo do homem e da mulher não é o diabo, não é os demônios, não é o inferno inteiro. É o que está dentro do homem e dentro da mulher. A natureza adâmica, o velho homem, a velha mulher. Amém? E Cristo me ensinou isso. Cristo me ensinou que para poder segui-lo e conquistar a vida eterna, eu teria que matar aquele que me matava. E quem era? O velho Luiz Alberto, a velha criatura, a carne. Por meio da oração, do jejum, da palavra de Deus, se consagrando, se santificando, se separando e buscando a presença do Eterno, do Deus vivo. Amém, queridos? É dessa forma. É dessa forma. Eu também fui ensinado, quando eu comecei minha caminhada, que o Evangelho era fácil. Eu fui ensinado também dessa forma, que o Evangelho era fácil. Eu fui ensinado a viver um Evangelho sem cruz, no começo da minha caminhada. Um Evangelho light, um Evangelho somente de votos, propósitos, envelopes, ofertas. Um Evangelho de rosas ungidas, de óleos ungidos, de águas ungidas. Mas quando na verdade houve um tempo na minha vida em que o Espírito Santo de Deus me constrangeu. E eu entendi o que o Senhor queria na minha vida. O Senhor queria me mostrar que não era daquela forma que se seguia para conquistar o reino dos céus. Amém? Amém, queridos? Então, atentem para isso. O Evangelho não é facilidade. O Evangelho não é sombra e água fresca. O Evangelho não é mamão com açúcar. Não. O Evangelho é morrer todos os dias aqui na terra para o pecado, para os desejos da carne, para os embaraços desse mundo, para as coisas ilícitas. E o Senhor me ensinou, tem me ensinado isso, porque o Senhor me resgatou, amados. Após a minha queda, no ano de 2021 eu caí no pecado, porque eu não vigiei. E eu me enfiei em pornografia, masturbação, algo terrível. E eu vivi ali por um tempo sem a presença de Deus. Não tinha forças para sair daquele pecado. Amém?
e sabia que estava entristecendo o Espírito Santo de Deus, mas não tinha força para abandonar. Eu queria, mas não tinha força, porque não era algo da carne, era espírito. Amém. Mas chegou um dia que o Senhor, pela infinita misericórdia, me levantou e me concedeu mais uma oportunidade. E o Senhor me colocou dentro de um grupo de WhatsApp cristão. Foi no ano de 2021. Eu entrei naquele grupo de WhatsApp cristão, era uma igreja online, cada um no seu estado, cada um na sua cidade. E ali tinha cultos, tinha pregações, tinha louvores, testemunho, era uma bênção. Uma igreja online, uma célula, né? E Deus usou um varão lá de Recife, o nome de Everaldo. Não esqueço até hoje, nunca vou esquecer isso. E quando eu entrei naquele grupo online de WhatsApp, Deus usou a boca desse homem e falou assim: irmão Luiz, Deus te colocou nesse grupo para você se alimentar da palavra dele e se fortalecer. Amados, eu cheguei lá pior do que arroz de terceira. Eu cheguei lá com a minha vida na lama, no pecado total. Eu falei amém. Na mesma semana, Deus usou o mesmo varão e disse assim, atente para isso. Ele disse assim: irmão Luiz, consagre a sua vida ao Senhor e jejue. Amados, quando eu ouvi essa palavra, a palavra entrou no meu coração como uma flecha certeira. E no dia seguinte, eu comecei a jejuar. Eu entrei no propósito de jejum e oração pela minha vida espiritual somente, pedindo a Deus força para vencer o pecado, para vencer a masturbação, a pornografia, para vencer a carne que me matava. Eu comecei a jejuar, porque antes eu não tinha força para jejuar. Mas após aquela palavra do homem de Deus, vinda do Espírito Santo, eu comecei a jejuar. Eu recebi força. E quando eu comecei a jejuar, o Espírito Santo falou no meu coração assim: viu? Porque você não se firmava na minha presença? Porque você tinha que matar aquele que te matava. E quem era aquele que me matava? A minha carne. O velho eu. O velho Luiz Alberto. A minha vida espiritual antes, queridos, era igual um ventilador, ficava oscilando de um lado para o outro. De um lado para o outro. Uma hora estava bem na fé, outra hora estava fraco na fé. Era assim, queridos. A minha vida espiritual era assim. Mas após Deus me colocar nesse grupo, foi o Senhor que me colocou ali. Eu ouvi a voz de Deus, guardei no meu coração e executei, pratiquei. O Espírito Santo falou no meu coração o que eu tinha que fazer. E a partir daquele dia, até agora, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem me dado força. E eu tenho vencido as tentações, tenho vencido o pecado, tenho vencido a minha carne. Amém? Porque é dessa forma que vivemos. Ouvindo a palavra de Deus. A palavra diz: bem-aventurado aquele que ouve a palavra do Senhor. Então, por isso, meus irmãos, ouçam a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz e tem poder para transformar o pecador de dentro para fora, uma vez que deem crédito à palavra. Amém? Em nome de Jesus. E é por isso que a palavra diz em Mateus 11, versículo 12: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. É isso aqui, ó, que Jesus me ensinou. Que eu tinha que matar a minha carne, porque senão eu não ia ter a presença, porque senão eu não ia herdar o reino dos céus. E até hoje, até agora, eu tenho que fazer violência contra a minha carne, meus irmãos. Eu não posso parar por aqui. Não. É todo dia pedindo força em oração a Deus para vencer o pecado, para vencer a carne.
Todo dia, meus irmãos. Amém? A minha oração é essa. A minha oração não é ficar pedindo Deus, bênção, bênção, bênção. Não, queridos. A minha oração é pedir a Deus força, é pedir graça, é pedir a Deus que não retire de mim o Santo Espírito. E pedir a Deus sabedoria, que me ensine a vigiar na terra. Não é errado você pedir bênçãos ao Senhor, não, é lícito, mas as bênçãos vêm em decorrência da obediência. Amém, queridos? Então, hoje, o grande problema do povo de Deus, da igreja, é que ao invés de mortificarem a carne para o pecado e fortalecerem os vossos espíritos na palavra, na oração, no jejum, estão fortalecendo a carne, estão se envolvendo com as coisas desse mundo, estão andando em comunhão com as trevas. E não é dessa forma, queridos, que vivemos a vida espiritual diante de Deus. Não. Cristo fez guerra contra o pecado. Cristo fez violência contra a carne. Cristo andou nessa terra no meio de prostitutas, no meio de beberrões, no meio de publicanos, mas não se contaminou com as vossas obras. Não, queridos, pelo contrário, a Bíblia mostra Cristo se retirando para orar. A Bíblia mostra Cristo jejuando, fortalecendo o seu espírito no Senhor. E é esse exemplo que devemos seguir, o exemplo, as pisadas de Cristo. Os apóstolos seguiram as pisadas de Cristo. Os discípulos seguiram as pisadas de Cristo. E nós, como igreja do Senhor, devemos seguir as pisadas de Cristo Jesus. Estamos nesse mundo corrompido pelo pecado. Estamos nesse mundo quais está no poder do maligno. Mas não podemos se embaraçar com o pecado. Os nossos pés têm que estar na terra, mas a nossa mente tem que estar no céu. O nosso coração tem que estar no céu e a nossa vida tem de estar aqui, na palavra de Deus. Amém, queridos? É desse jeito, irmãos. É desse jeito. É desse jeito. A nossa vida tem que estar na palavra. A palavra de Cristo tem que estar em nós. O Espírito de Cristo tem que estar em nós para alcançarmos o reino dos céus. Amém? Se eu perguntar aqui, quem quer ir para a condenação que está por vir, para o lago de fogo, aonde será lançado Satanás e os demônios? Ninguém quer. Amém? Ninguém quer. Ninguém quer ir para a condenação. Ninguém quer ir. Mas se eu perguntar, quem quer subir na glória? Quem quer herdar o reino dos céus aqui? Todos querem. Mas existe uma condição. É necessário que se faça violência. É necessário que se tome pela força. É necessário que mortifique a carne. É necessário que diga não para o pecado. É necessário, irmãos. Então, queridos, não diga sim para o pecado. Diga não. Não aceite o pecado. Recuse-o. Não dê brechas para o adversário. Feche as brechas. Não alimente a vossa carne. Alimente o vosso espírito. Não busque os prazeres desse mundo. Busque a presença de Deus enquanto se pode achar. Amém, queridos? Em nome de Cristo Jesus. Irmã Gisiane, sim, devemos lutar todos os dias. É verdade, todos os dias. Todos os dias. Não há exceção. Não há data. Não, é todos os dias. Está vindo o que aí agora? Carnaval. Atenção, carnaval está chegando. Quantos crentes não vão se desviar? Quantos?
novos convertidos na fé. Quantos não vão se desviar dos caminhos do Senhor agora? Carnaval chegando, os blocos de rua, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os blocos de rua já estão a 100%. Quantos? Quantos? Quantos não vão dar lugar à carne? Porque a carne, ela excita. A carne, ela deseja, ela cobiça as coisas desse mundo. Quantos? Quantos Satanás não vai seduzir pelas distrações, pelas atrações, pelos momentos, pelos prazeres? Quantos? Quantos? Isso aqui é muito sério, irmãos. Quantos vão perder as vossas vidas, as vossas salvações no carnaval? Isso é fato. É uma batalha espiritual, irmãos. Isso aqui é muito sério. Amém, irmã Gisiane? Que maravilha. Deus é bom, irmão. Assim como, infelizmente, muitos se perderão no carnaval, muitos também encontrarão caminho no carnaval. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, queridos, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Entendam isso. Que o reino dos céus é tomada força e se faz violência a todo tempo, a todo instante. Amém? Em nome de Jesus. Vou deixar aqui meu WhatsApp. Deixa eu deixar aqui meu WhatsApp. E é isso, meus irmãos. Devemos fazer violência ao reino dos céus. Não é tempo mais de ficarmos cocheando entre dois pensamentos. Não. Não é tempo, queridos. É tempo de buscar a presença de Deus enquanto se pode achar. Há alguém aqui que se encontra afastado do Evangelho? Há alguém aqui que está fora do caminho, conhece a palavra, mas se afastou por um motivo, por outro motivo, enfim. E deseja renovar a sua aliança com o Senhor. Irmão Luiz, eu quero voltar para Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para o Senhor? Irmão Luiz, eu quero entregar minha vida para Cristo. Eu quero viver a palavra. Eu quero adentrar o reino dos céus. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Pode me chamar aqui. Amém? Quero orar por você. Irmão Luiz, eu tenho vergonha de aparecer aqui na frente. Entendo perfeitamente. Me chama aqui no WhatsApp. Meu WhatsApp está fixado aí, ó. Amém? Em nome de Jesus. Tá? Quero orar por você em nome de Jesus. Você que pediu oração. Amém, irmã Gisele? Amém, eu creio. É propósito de Deus na tua vida, amada. É propósito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Irmã Gisele, se eu não me engano, você pediu oração, não foi isso? Me chama no WhatsApp. Amém? Em nome de Jesus. Teve mais uma irmã também aqui que pediu oração. Peço que me chame pelo WhatsApp. Eu não sei se a irmã está aqui ainda, mas peço que me chame pelo WhatsApp. Em nome de Jesus. Amém? Então esse é o tempo de buscarmos a presença de Deus, de estarmos perto de Cristo. Amém? Amém, irmã Gisele? Pode me chamar, tá? Eu vou orar por você em nome de Jesus. E quero dizer algo muito importante aqui para todos vocês que permaneceram aqui nessa live. Em tudo Deus tem um propósito. Eu não ia fazer a live hoje. Amém? Eu não ia fazer a live hoje. Eu não tinha uma palavra, né? Eu cheguei aqui, abri a Bíblia, comecei a meditar aqui e chegou nessa palavra. E Deus tem um propósito. Se você chegou aqui hoje, é porque o Senhor queria falar ao teu coração. Amém? O Espírito do Senhor, Ele falou nessa noite a todos os corações, inclusive o meu. Amém? Porque Jesus Cristo está voltando. E é tempo de estarmos com as nossas vestes limpas e com óleo sobre a nossa cabeça, com as nossas lamparinas acesas, em vigilância, em oração. Amém, queridos? Em nome de Jesus.
Amém, irmã Gisele? É uma luta, né? Eu sei como é que é. É batalha, irmão. Não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil. Mas o Espírito Santo, ele nos concede a força que necessitamos. Amém? Continua nessa força. Não para. Sim, você é o pilar da sua casa. Continua. Não desanima. Não desanime, irmão. Fica firme. Peça ajuda ao Espírito Santo. Clame por ele. Amém? Em nome de Jesus. Amados, essa foi a palavra de hoje. Agradeço a todos que estiveram aqui. Que a graça de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a todos que começaram a seguir o perfil Luiz Alberto. Que Deus vos abençoe. Amém, queridos? Agradeço a todos pelo compartilhamento dessa mensagem. Agradeço a todos pelas curtidas. Agradeço a cada um de vocês. Como eu sempre digo nas minhas lives, eu não vejo vocês como números, porque eu não sou matemático. E Cristo não se entregou na cruz por números. Amém? Cristo se entregou na cruz por vidas, por almas. E vocês são almas. Amém, queridos? Então, um beijo no coração de vocês. Amo vocês em Cristo. A paz seja com todos. Uma boa noite de domingo. Bom descanso. Amém? Sim, minha irmã, você é o pilar da sua casa. Por meio da tua vida, o Senhor fará grandes coisas na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Fica firme. Amém? Pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Em nome de Jesus. Vou deixar aqui de novo o meu WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aqui meu WhatsApp. Deixa eu só fixar. Amém, queridos? Então, uma boa noite para todos vocês. Até a próxima live. A paz seja com todos. Amo vocês em Cristo. Fiquem firmes. Fiquem aqui, ó, na palavra. Se apeguem à palavra. Vivam a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Fui. Vou colocar meu telefone para carregar. A paz.